hoje embarcaremos numa viagem misteriosa e reveladora. Uma viagem que nos levará aos recantos mais obscuros e ocultos da mitologia suméria. Prepare-se, porque neste vídeo vamos explorar as raízes proibidas de Enki. Um ser antigo, um deus que era adorado e temido, mas cujo legado foi censurado ao longo da história. Que segredos escondeu? E por que razão foram proibidos? Fique até ao fim para descobrir. Imagine por um momento que está a caminhar por uma vasta e árida planície no que é hoje o Iraque. O sol está no seu ponto mais alto, o calor é abrasador e, ao longe, avistam-se algumas ruínas antigas. Aproxima-se e vê os restos de colunas e templos, cobertos pelo pó do tempo. Está no que era a Suméria, uma das primeiras grandes civilizações da história. E aqui, entre estes vestígios de um mundo esquecido, começa a nossa história sobre um deus enigmático e poderoso chamado Enki. De acordo com as antigas tábuas de argila deixadas pelos sumérios, Enki era um dos deuses mais importantes do panteão. Era o deus da água doce, da sabedoria, da criação e da magia. Enki não só controlava os rios e as fontes que davam vida ao interior da Suméria, como era o guardião do conhecimento divino. Imagine um ser que, das profundezas dos oceanos subterrâneos, pudesse influenciar o destino do mundo com a sua infinita sabedoria. Mas Enki não era um deus comum. Ao contrário de outros deuses que impunham o seu poder com mão de ferro, Enki era conhecido pela sua compaixão pelos humanos. Era o deus que se preocupava com o bem-estar da humanidade, o protetor que desafiava até outros deuses para ajudar os seres humanos. Deixem-me contar-vos uma das histórias mais fascinantes sobre Enki, que foi encontrada numa tábua antiga conhecida como o Épico de Atrasasis. Segundo esta lenda, houve um tempo em que os deuses estavam chateados com os humanos. Os deuses, liderados por Enlil, decidiram que a humanidade se tinha tornado barulhenta e problemática. A solução: desencadeie uma inundação devastadora para os exterminar a todos. Mas é aí que entra Enki. Ao contrário de Enlil, que queria destruir a humanidade, Enki teve pena dos humanos. Desobedecendo às ordens dos deuses superiores, Enki decidiu avisar um homem chamado Atrasasis sobre o cataclismo iminente. Na escuridão da noite, Enki falou em sonho com Atrasasis, dizendo-lhe para construir uma arca para se salvar a si, a sua família e alguns animais. Esta história pode parecer familiar, certo? Há um eco muito semelhante à história de Noé na Bíblia. Mas o que os textos sumérios nos dizem é que esta versão é muito mais antiga do que aquela que conhecemos da história bíblica. Foi Enki, e não Javé, quem primeiro salvou a humanidade de ser exterminada por um dilúvio. Por que razão Enki faria isso? Por que arriscar desafiar outros deuses? A resposta, segundo os antigos sumérios, era simples: Enki acreditava na importância da vida e no potencial que os humanos tinham para aprender e crescer. Foi ele quem ensinou os humanos a cultivar a terra, a construir cidades e a desenvolver as artes e as ciências. Enki foi quem trouxe a luz do conhecimento, quem revelou os segredos que permitiram o progresso da humanidade. Mas esta bondade e generosidade também lhe trouxeram problemas. Vejam, Enki possuía algo chamado Eu, objetos místicos que continham as leis divinas do universo. Eram como códigos sagrados que governavam todos os aspectos da vida, desde a realeza e a justiça até a escrita e ao amor. De acordo com as histórias, Enki decidiu partilhar este Eu com os humanos para os ajudar a estabelecer uma civilização próspera. Mas, ao fazê-lo, despertou a ira de outros deuses que temiam que os humanos se pudessem tornar demasiado poderosos. E é aqui que as coisas se tornam ainda mais intrigantes. Enki, com a sua sede de conhecimento e o seu desejo de ajudar, era visto por alguns como um rebelde. Alguns estudiosos acreditam que a sua figura serviu de inspiração para mitos posteriores, como o de Prometeu, o titã grego que roubou o fogo dos deuses para o dar aos homens. Tanto Prometeu como Enki desafiam a autoridade divina para entregar um dom que fortaleça a humanidade. Mas a que custo? Com o passar dos séculos, a reputação de Enki mudou. Com a chegada dos acádios e mais tarde dos babilônios, o poder dos deuses sumérios foi substituído. Marduk, o deus da Babilônia, tomou o lugar de Enki como deus supremo,
e as histórias sobre Enki foram postas de lado, distorcidas ou, em alguns casos, deliberadamente apagadas dos registros. Por quê? Alguns acreditam que a razão por detrás disto foi que o conhecimento partilhado por Enki representava uma ameaça para as elites que procuravam controlar as massas. Na cultura suméria, o trono não era apenas um assento onde os deuses se sentavam, era muito mais do que isso. Representava a autoridade divina, o elo de ligação entre o céu e a terra. Enki, a partir do seu trono, governava não só os deuses menores, mas também o destino dos homens. Mas o que tornou o trono de Enki especial não foi a sua aparência, nem sequer o seu material precioso. Não, o que o tornava único era o poder que representava e a sabedoria que dele emanava. Feche os olhos por um momento e imagine um grande salão cerimonial, iluminado por tochas que tremeluzem na escuridão. No centro da sala encontra-se um trono de pedra, adornado com inscrições sagradas. Esta não era uma simples sede de poder, era o elo de ligação entre o divino e o terreno. Os antigos sumérios acreditavam que quando Enki se sentava naquele trono, este se tornava o canal através do qual a sabedoria divina fluía para o mundo humano. Ora, o que torna este trono tão especial? Ora, para os sumérios, os deuses não eram apenas seres distantes que observavam do céu. Eram uma parte ativa da vida cotidiana e, através dos seus tronos, transmitiam-me uma série de princípios divinos que governavam todos os aspectos da vida e a justiça, a moralidade, as artes, a arquitetura e até a realeza. Enki, como guardião destes me assegurou que as cidades florescessem e que a humanidade tivesse o que precisava para prosperar. Mas havia um pormenor curioso e Enki nem sempre seguia as regras à risca. Dizia-se que, a partir do seu trono, manipulava eu à vontade para beneficiar os humanos. Foi um ato de bondade? Ou talvez uma forma de desafiar outros deuses? De facto, existe uma história fascinante que conta a época em que Enki emprestou alguns destes-me à deusa Inanna, a deusa do amor e da guerra. Inanna, com a sua astúcia, conseguiu convencer Enki a entregar-lhe estes códigos sagrados. Entretanto, Enki cedo percebeu que Inanna planeava levar aqueles-me para sua própria cidade, Uruk, para fortalecer o seu poder ali. Enki, furioso ao perceber que tinha sido enganado, enviou os seus servos para resgatar os Mi, mas Inanna, determinada e rápida, conseguiu levá-los em segurança para Uruk. Esta história não só mostra a inteligência e astúcia de Enki, mas também o poder que aqueles me representavam. Ter acesso a ele significava ter controle sobre a própria civilização. Então, por que é que o trono sumério de Enki era tão importante? Porque, para além de ser um simples símbolo de autoridade, era um canal através do qual a sabedoria divina fluía para o mundo humano. Enki, sentado no seu trono, não só governava, como também partilhava o seu conhecimento com os reis e sacerdotes que vinham ter com ele em busca de conselhos. O trono, neste contexto, representava o equilíbrio entre o poder e a sabedoria, a justiça e a compaixão. Contudo, esse poder também trazia consigo grandes riscos. Como referimos, os Mi eram códigos sagrados que podiam mudar o destino de uma cidade ou até mesmo de uma civilização. Se caíssem nas mãos erradas, poderiam desencadear o caos. Portanto, quando Enki partilhou estes segredos, teve de fazê-lo com muito cuidado. De facto, alguns textos antigos sugerem que houve um tempo em que os deuses mais poderosos, como Enlil, começaram a desconfiar de Enki. Temiam que partilhar tanto conhecimento com os humanos os fortalecesse demasiado, pondo em risco o controle que os deuses tinham sobre a humanidade. Um dos símbolos mais fascinantes que rodeiam este trono é o da serpente. Por quê? Porque em muitas culturas antigas, e especialmente na Suméria, a cobra era muito mais do que um simples animal. A cobra representava algo misterioso e profundo, algo que tanto podia ser um aliado como uma ameaça. Era um duplo símbolo, por um lado, representava o conhecimento, a sabedoria e, por outro, a traição, o perigo que espreita aqueles que procuram saber demasiado. Na cultura suméria, a serpente estava intimamente ligada a Enki e aos seus segredos, aquele conhecimento oculto que apenas alguns podiam obter. Disse que Enki, o deus da sabedoria e das águas profundas, estava relacionado com a serpente não só porque era um deus inteligente, mas também porque era um deus astuto com uma visão que os outros deuses nem sempre compreendiam.
A serpente, com a sua capacidade de se mover entre mundos, entre o visível e o invisível, representava para Enki a sua capacidade de se mover entre o conhecimento humano e o divino, entre o entendimento e o mistério. Ao associar-se à serpente, Enki reforçou o seu papel de guardião de segredos e de Deus que não revelava toda a sua sabedoria tão facilmente. Para os sumérios, a imagem da serpente em redor do trono era algo poderoso, um lembrete de que o conhecimento não deveria ser menosprezado. Os governantes que se sentavam naquele trono faziam-no não apenas como reis, mas como guardiões de um conhecimento profundo, sabendo que o poder de governar significava também o risco de enfrentar verdades que poderiam ser perigosas. A serpente lembrou-lhes que a sabedoria era uma espada de 2 gumes, podia trazer poder, mas também destruição. Existem histórias que dizem que os reis da Suméria recebiam por vezes visões ou sonhos em que Enki, acompanhado por uma serpente, lhes revelava segredos ou avisos. Mas estas visões nem sempre eram claras ou fáceis de compreender. Por vezes, a cobra nos sonhos enrolava-se à volta do trono, olhando para eles, como se lhes fizesse uma pergunta silenciosa. Noutros, parecia apontar-lhes caminhos que não eram fáceis de seguir. Este tipo de sonhos e visões deixaram os reis a pensar se estavam realmente prontos para conhecer e lidar com o tipo de poder que Enki lhes oferecia. Um dos mitos mais intrigantes sobre Enki a serpente conta a história de um rei sumério que, procurando um maior poder, tentou obter acesso a um segredo que Enki tinha escondido. Este segredo, segundo a lenda, era representado por uma serpente a envolver um pergaminho dourado nas profundezas de um templo em Eridu. O rei, movido pela ambição, decidiu descer ao templo e confrontar a serpente, pensando que com a sua coragem e astúcia poderia superar a prova de Enki. Mas quando o rei se aproximou do pergaminho, a cobra surgiu diante dele, e o rei compreendeu que o conhecimento que procurava não era algo com que pudesse lidar sem consequências. A história conta que o rei regressou ao trono com um olhar de terror no olhar e que, a partir daí, nunca mais falou sobre o que tinha visto no templo. A serpente de Enki mostrou-lhe que há segredos que não devem ser revelados e que até os reis mais poderosos devem saber quando parar. A partir desse dia, o símbolo da serpente tornou-se um lembrete para todos os que se aproximavam do trono. O poder e o conhecimento nem sempre são a mesma coisa, e aqueles que procuram compreender tudo correm o risco de perder tudo. Para os antigos sumérios, Enki não era apenas um deus benevolente, mas também um guardião do conhecimento. Dizia-se que Enki era generoso, partilhando a sua sabedoria com os humanos e dando-lhes as ferramentas para prosperarem. Mas esta generosidade, que fez dele um deus amado pelos mortais, nem sempre foi bem vista pelos outros deuses. O seu meio-irmão Enlil, em particular, considerava-o uma ameaça. Segundo as lendas antigas, os deuses viviam num equilíbrio delicado. Cada um tinha o seu próprio domínio e autoridade sobre diferentes aspectos do mundo. Enlil, o deus do ar e chefe do panteão, acreditava que os humanos deveriam permanecer no seu lugar, obedientes e sob o controle dos deuses. Mas Enki pensava de forma diferente. Acreditava que os humanos mereciam um maior grau de autonomia e, acima de tudo, de acesso ao conhecimento. E é aqui que começam os problemas. Há uma história fascinante que diz que Enki foi um dos criadores da humanidade. Disse que, juntamente com outros deuses, modelou os seres humanos a partir de barro e deu-lhes vida. Mas quando Enlil decidiu que os humanos não deviam saber de certos segredos, Enki não se conseguiu conter. Secretamente, começou a revelar conhecimentos proibidos aos homens. Ensinou-lhes a cultivar, a construir cidades, a curar doenças, e segundo algumas versões mais controversas, até a desafiar a vontade dos deuses. Imagine a tensão que cresceu no céu. Enki estava a agir contra o consenso divino, e isso, para os outros deuses, era uma traição. A gota de água foi quando Enki, segundo algumas histórias, ajudou os humanos a sobreviver a um grande dilúvio que Enlil tinha enviado para os castigar pela sua crescente arrogância. Enki, vendo que a humanidade estava prestes a ser aniquilada, decidiu avisar um homem chamado Ziusudra, ou Utnapishtim, noutras versões. Revelou que deveria construir um grande navio para se salvar a si, a sua família e a um casal de cada espécie. Isto parece-lhe familiar? Sim, esta história tem uma semelhança impressionante com a história bíblica de Noé. Quando os outros deuses souberam da traição de Enki,
iniciou-se uma disputa. Enlil ficou furioso, acreditando que Enki tinha desobedecido às leis divinas e alterado o destino que os deuses tinham decretado para os humanos. Enki, por sua vez, defendia que o seu dever era proteger as criaturas que ele próprio tinha criado. Mas os deuses não viam as coisas da mesma maneira. É aqui que as coisas se complicam. De acordo com algumas versões da história, Enki foi banido e punido pela sua insubordinação. Os deuses decidiram que Enki tinha ido longe demais ao desafiar a autoridade celestial e, por isso, tentaram limitar a sua influência. Disse que, embora Enki não tenha sido destruído, o seu papel na mitologia foi deliberadamente diminuído. Os sacerdotes, sob a influência dos seguidores de Enlil, começaram a reescrever as histórias para exaltar outros deuses e fazer com que Enki parecesse menos importante. Mas por que este desejo de proibir e esconder Enki? A resposta pode estar no tipo de conhecimento que partilhou com a humanidade. Alguns teóricos modernos sugerem que Enki ensinou aos humanos coisas que os tornaram menos dependentes dos deuses, coisas que lhes permitiram pensar por si próprios e desafiar a autoridade. Ao capacitar os humanos com conhecimentos de agricultura, medicina e arquitetura, Enki deu-lhes a capacidade de prosperar sem uma constante intervenção divina. E para os deuses que governavam com mão de ferro, isso era inaceitável. Não admira, pois, que Enlil e os seus seguidores vissem Enki como uma ameaça. Se os humanos aprendessem demasiado, poderiam tornar-se muito poderosos e independentes. E assim, Enki foi marginalizado, os seus templos foram esquecidos ao longo do tempo e as suas histórias foram substituídas pelas de outros deuses que mantinham um controle mais apertado sobre a humanidade. Mas aqui está a parte mais fascinante: embora Enki tenha sido banido da superfície, o seu legado nunca desapareceu completamente. Mesmo nos tempos modernos, aqueles que procuram compreender os antigos mistérios sumérios encontram vestígios de Enki em textos que parecem ter sido deliberadamente censurados ou fragmentados. É como se a própria história tentasse esconder o verdadeiro papel que este deus desempenhou na história da humanidade. Então por que é que Enki foi banido? Porque ele representava algo que nem os deuses nem os governantes queriam que os humanos compreendessem, o poder de pensar por si próprios e de assumir o controle do seu próprio destino. Enki, com o seu amor pela humanidade e o seu desejo de partilhar conhecimento, desafiou a ordem estabelecida, uma ordem que precisava de manter os humanos na ignorância para garantir o seu próprio poder. O salão do conselho era majestoso, com altos pilares de ouro e mármore que se estendiam até a escuridão do céu. A atmosfera estava carregada de tensão. No centro estava Enlil, o Deus Supremo, conhecido pelo seu temperamento severo e pela sua estrita adesão às regras. Ao seu lado, outros deuses e divindades menores rodeavam-no, observando com olhares sérios. Estavam todos ali por uma razão: o julgamento de Enki, o Deus da água, da sabedoria e da criação. Enki, a quem muitos humanos adoravam e veneravam como seu protetor, estava agora no centro de uma tempestade divina. Os seus olhos brilhavam com uma mistura de desafio e sabedoria, mas também com uma pitada de preocupação. Os deuses acusaram-no de traição. Qual foi o crime dele? Tendo desafiado as ordens do conselho e partilhado com os mortais segredos que nunca deveriam ter passado pelos lábios dos deuses. Enlil, com uma voz semelhante a um trovão, acusou-o publicamente: Enki, tu, o mais astuto de nós, atreveste-te a desobedecer às leis sagradas. Partilhaste o conhecimento do eu com os humanos, aqueles que mal aprenderam a andar na terra. Quem te deu o direito de alterar o destino que nós, os deuses, lhes tínhamos decretado? Os-me eram artefactos misteriosos que continham conhecimentos essenciais para o progresso humano, como construir cidades, como governar, como curar doenças e muito mais. Na sua essência, o eu era a chave que poderia abrir as portas do futuro à humanidade. Mas, nas mãos erradas, também podem trazer caos e destruição. Foi por esta razão que o Conselho decidiu que este conhecimento deveria ser mantido em segredo, reservado apenas aos deuses. Mas Enki, com o seu coração compassivo e espírito rebelde, não suportava ver humanos a sofrer na escuridão da ignorância. Ao contrário de Enlil, que acreditava que os humanos deveriam ser mantidos sob controle, Enki viu potencial neles.
Acreditava que se os homens e as mulheres aprendessem a usar o conhecimento, poderiam tornar-se algo maior. Então, em segredo, começou a partilhar o Mi com os sacerdotes e os sábios das primeiras cidades sumérias. Quando Enlil e os outros deuses se aperceberam do que estava a acontecer, a fúria divina foi imparável. Para eles, o que Enki fez não foi um ato de compaixão, mas uma traição imperdoável. Desafiou a ordem natural e pôs em risco o equilíbrio entre os deuses e os mortais. Para Enlil, era uma ameaça que tinha de ser eliminada antes que fosse tarde demais. De volta à Câmara do Conselho, o julgamento prosseguiu. Enki, de cabeça erguida, não negou o que tinha feito. Olhou Enlil nos olhos, e com uma voz calma, mas firme, disse: os humanos não são meros brinquedos para os nossos caprichos. Têm o direito de forjar o seu próprio destino. Se, ao dar-lhes conhecimento, desobedecia às leis divinas, então que assim seja. Prefiro ser punido pela verdade do que viver no conforto da ignorância. Os deuses murmuravam entre si. Alguns concordaram secretamente com Enki, admirando a sua coragem, mas tinham medo de falar contra Enlil. No entanto, outros viram nas suas palavras uma ameaça ao seu poder, uma faísca que, se espalhada, poderia desencadear uma rebelião entre os humanos. Por fim, Enlil, com o rosto endurecido, decretou o castigo, e Enki seria banido do conselho e os seus poderes seriam severamente limitados. Não lhe seria permitido voltar a interferir nos assuntos dos mortais. Foi uma frase que ressoou como um trovão no coração do deus da água. Embora Enki tenha aceitado seu destino com dignidade, sabia que o preço que tinha pago era elevado. Mas, de acordo com alguns textos antigos que apenas alguns estudiosos conhecem, há rumores de que Enki não se ficou por aqui. Dizem que antes de ser banido, escondeu fragmentos do seu conhecimento em locais secretos, esperando que um dia algum humano suficientemente sábio os encontrasse. Esta seria a sua última aposta, a sua última tentativa de deixar um legado que os deuses não poderiam apagar. Ao longo deste vídeo, exploramos o enigma de Enki e o seu papel na antiga Suméria. Vimos como era adorado como deus da sabedoria e da criação, como desafiou as ordens dos seus companheiros deuses para proteger os humanos e até como partilhou conhecimentos que poderiam ter transformado o mundo. Mas também vimos como, por causa da sua generosidade e vontade de quebrar as regras pela humanidade, foi marginalizado e a sua história foi distorcida ao longo do tempo. Ao chegarmos ao fim desta narrativa, não podemos deixar de nos questionar: por que é que a história de Enki é tão importante hoje? Que lições podemos retirar de um Deus que viveu em lendas há mais de 5.000 anos? A resposta pode ser mais relevante do que parece. Enki representa a busca pelo conhecimento, a coragem para desafiar o status quo e a vontade de questionar as regras que nos dizem como viver as nossas vidas. Então aqui estamos nós, no final da nossa viagem, mas não no final da história. Porque o legado de Enki, com todos os seus segredos e mistérios, vive nos textos antigos que ainda não foram totalmente decifrados, nos templos que permanecem enterrados sob as areias do tempo e nas perguntas que você, como espectador, pode continuar a fazer. Agora é a sua vez. Se esta história despertou a sua curiosidade e sente que há mais para descobrir, não se fique por aqui. O mundo está cheio de mistérios, e muitos deles estão à espera de alguém como tu para os explorar. Que outros segredos da antiguidade ainda não foram descobertos? Que outras verdades podem estar escondidas nos mitos e lendas que nos foram contados? Convido a subscrever este canal se quiser continuar a explorar estes enigmas fascinantes juntos. Faça like se esta história o fez pensar e não se esqueça de deixar os seus comentários abaixo. Diga-me o que pensa do papel de Enki: era um herói, um rebelde ou simplesmente um deus incompreendido? E se quiser realmente aprofundar o mistério, partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares. Porque, tal como Enki, todos merecemos ter acesso ao conhecimento e, talvez, juntos, consigamos decifrar os segredos que estão escondidos há séculos.